Fala galera, aqui é o professor Sérgio Gouveia e na aula de matemática de hoje a gente saiu do estúdio e a gente está aqui no Instituto de Meteorologia da UFRJ, que faz parte do Instituto de Geociências, para ter uma aula incrível sobre chuvas. Estou aqui com o meu amigo Newton e com o Wanderson. Vocês podem se apresentar para o pessoal? Oi pessoal, eu sou o Newton Moraes, meteorologista do Alerta Rio. Oi pessoal, meu nome é Wanderson, sou meteorologista e professor aqui no Departamento de Meteorologia da UFRJ. Pessoal, vocês viram, só tem jogador caro aqui, né? Então eu vou tentar da melhor forma possível trazer toda a experiência e conhecimento deles para você. E outra, fala para mim, essas medições acerca das chuvas, elas são muito antigas? Quando que elas começaram? Então, essas medições se iniciaram há 107 anos atrás, no Instituto Nacional de Meteorologia. Nossa, bastante tempo, né? Você consegue dizer pra gente como que elas eram feitas lá atrás? Mano, você pode entrar na discussão também, né? Sim. Como que elas eram feitas antigamente e depois desse tempo todo, né? 107 anos pra cá, muita coisa deve ter mudado. Como que era feito antes, como que é feito agora? Você pode explicar pra gente? Sim, desde os primeiros registros até hoje, muita coisa evoluiu nas medições da chuva. Então, há 107 anos atrás, durante muitos anos ainda, as medições de precipitação eram feitas através de estações que a gente chama de estações convencionais. Então, as estações convencionais de meteorologia, elas têm vários instrumentos para poder fazer medição das diversas variáveis atmosféricas, entre elas a precipitação. E a gente chama de convencional porque antigamente a gente tinha um técnico, um especialista, que ia lá uma vez por dia fazer a medição do pluviômetro, ia lá pessoalmente fazer a coleta dessa quantidade de chuva que aconteceu nas últimas 24 horas. Por isso a gente tem esse nome convencional, as primeiras estações que surgiram. De lá para cá a gente começou a ter as estações, as chamadas estações automáticas. E aí a gente tem novos aparelhos de medição, sensores mais sofisticados que conseguem fazer isso de forma, como o próprio nome já diz, automatizada. Então essas informações de precipitação e de outras variáveis já são medidas automaticamente, enviadas, que a gente chama em plataformas de coleta de dados. Então são enviados diretamente para um computador, um centro que recebe essas informações para que os profissionais tenham acesso a esses dados diretamente. Nossa, vocês viram, né, pessoal? De 107 anos para cá, muita coisa mudou e facilitou muito o trabalho. Você imagina de como que era feito antes e como que é feito agora. Vocês conseguem dizer pra gente o quanto que isso facilita na vida das pessoas? Como que impacta a gente conseguir saber exatamente a quantidade de chuva que acontece atualmente? E essa transição de como era antes para cá, o que melhorou na vida das pessoas? Fala um pouquinho pra gente aí. A importância, antigamente, você tinha que esperar 24 horas, como o Wanderson disse, para você ter essa medição, que era sempre no período da manhã. Então, quanto que choveu no período da manhã até um outro dia, e agora é quase em tempo real. Agora, nessa condição remota, o precipitou, registrou ali, a informação é enviada para os órgãos para tomar algumas decisões, dependendo da intensidade da chuva. E essa intensidade da chuva, os órgãos, principalmente de defesa civil e outros órgãos, eles conseguem tomar algumas ações, algumas decisões no impacto da sociedade, sobre a sociedade. Isso aí veio alimentar bastante o que a gente chama do operacional, do dia a dia, da previsão que a gente tem. Porque antes você ter uma chuva somente de 24 horas, você só tinha um registro do que aconteceu antes. E hoje, com as previsões que a gente tem para querer previsão para as próximas horas, próximos minutos, previsão de curtíssimo prazo, a gente consegue ter esse acompanhamento, às vezes com dados, até o Newton sabe bastante disso, que ele trabalha com isso diariamente, com dados de 15 em 15 minutos de precipitação e saber se essas taxas de precipitação podem ser muito elevadas num curto período. E com isso você monitorar a situação, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro e poder emitir alertas. Agora, pegando o gancho do que vocês acabaram de falar, uma coisa, pessoal, que a gente vê muito na mídia é o seguinte: em tal lugar choveu 80 milímetros. Mas choveu 80 milímetros em tantas horas. Por exemplo, choveram 80 milímetros em 2 horas. Choveram 80 milímetros em 3 horas. Vocês conseguem explicar para a gente qual que é o impacto disso para as pessoas? Porque quando a gente fica falando somente de números, fica uma coisa muito abstrata. Mas como que esses números aparecem na prática? Com chuva mais intensa, chuva menos intensa? Vocês podem explicar isso para a gente, por favor? Então, assim como o Wanderson falou, essa informação de 15 minutos,
você também tem um acumulado de 15, 30, 40, 45, 1 hora, 24 horas. Então, tudo é questão de quanto choveu esses 10 milímetros, por exemplo, em relação ao tempo. Então, se você choveu 10 milímetros num curto tempo, você está tendo uma chuva forte. Se você deu 10 milímetros ao longo de 24 horas, você pode ter chovido uma chuva fraca, moderada, assim, uma chuva fraca contínua, acumulando aqueles 10 milímetros. Então, essa é a informação que tinha antigamente no convencional. Você não tinha a intensidade da chuva. E agora, com esse registro remoto, de 15 milímetros, você consegue determinar essa intensidade da chuva. Perfeito. Entenderam, pessoal? Então vocês viram que a matemática realmente está em todos os lugares. Até para a gente conseguir medir a quantidade de chuva, ela se faz presente. Beleza? Vamos, agora explica para o pessoal que está em casa. Quando a gente tem uma chuva e aparece na mídia, sempre tem aquela notícia: choveu 50 milímetros, choveu 10 milímetros. O que significa isso? Então vamos imaginar que cada milímetro equivale aí a 1 litro de água que caiu em 1 metro quadrado. Então é simples você imaginar que você tem uma área de 1 metro quadrado e se, por exemplo, você ouve falar que choveu 10 milímetros, significa que choveu o equivalente a 10 litros de água, você pegar 10 litros de água e depositar nesse metro quadrado, nessa área de 1 metro quadrado. Então, para entender um pouquinho melhor isso, a gente vai ver como é que funciona isso na prática. Então, vem com a gente, pessoal. Bom, pessoal, estão lembrados que o Wanderson falou pra gente que iríamos ver na prática como que funcionava a medição da chuva? A gente está aqui para descobrir isso. Olha só a caixa que a gente construiu. Bom, pessoal, agora que a gente já viu a caixa, eu vou chamar o Newton de novo aqui para ele explicar como que funciona essa dinâmica. Newton, vem cá. Bom, aqui nós temos um balde que representa a quantidade de chuva que caiu no pluviômetro. Então, aqui, a cada número desse significa 1 litro, que é representativo de 1 milímetro de chuva dentro da área de 1 metro quadrado. Tá? E aqui nós temos a escala, que a quantidade de chuva que cai dentro desta área, abaixo de 5 milímetros, é uma chuva fraca, de 5 milímetros até 25 milímetros é uma chuva moderada, e acima de 25 milímetros é uma chuva forte. E isso no intervalo de 1 hora. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente está falando pra caramba desde o começo. Eu quero ver isso aqui na prática, vem! Podemos ver aqui que a chuva registrada nessa área de 1 metro quadrado está abaixo de 5 milímetros. E isso representa uma chuva fraca. Agora nós vamos ver o que é uma chuva moderada.
uma chuva moderada? Aqui nós temos a representação da água em milímetros, de 5 até 25 milímetros em uma hora, numa área de 1 metro quadrado, significa uma chuva moderada. Como a gente já viu, uma chuva que passa de 25 milímetros em uma área de 1 metro quadrado no tempo de 1 hora é uma chuva forte. Bom, pessoal, agora a gente já sabe como que são feitos os cálculos para determinar a quantidade de chuva que caiu e a gente viu também na prática como que se dá essa medição. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Newton, que com certeza vai impactar vocês. Newton, qual que é a importância dessa relação de quantidade de chuva com o tempo de duração da chuva? Você pode explicar para a gente isso? Então, essa relação da quantidade com o tempo se dá quanto que choveu em 1 hora. Então, uma chuva até 5 milímetros por hora é uma chuva fraca. Uma chuva acima de 5 milímetros, até 25 milímetros por hora, é uma chuva moderada. Acima desse valor, em 1 hora, é uma chuva forte. Perfeito. E dentro desses parâmetros que foram criados, o que o COR faz, tendo em vista que os dados são pautáveis, estão ali com eles? O que o COR consegue fazer para alertar a população? Então, dentro do COR existem os estádios operacionais. E esses estádios são pautados em como vai ser o impacto, por exemplo, da chuva sobre a cidade. Então, de acordo com essa intensidade da chuva, a sua duração, a sua previsão de quanto tempo vai durar, é que vai mudando os estádios operacionais. Perfeito. E de acordo com essas mudanças de estágio, nós temos também os protocolos, acionamento de sirene, probabilidade de escorregamento nas encostas, fechamento de vias. Então, essa intensidade é super importante dentro dos protocolos para a prefeitura mitigar os impactos na sociedade. Bom, pessoal, vocês acabaram de ver, né? A matemática está realmente em todos os lugares. Espero que vocês tenham gostado dessa grande entrevista que a gente fez aqui.